Meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem, pastor, graças a Deus, Fala, senhor. Ah, pastorzão. e aí, gente? Bom, aí, Paz. só tem alfa aqui hoje. Bom. Só alfa, coisa boa. Os irmãos, eu tô tendo o privilégio agora de compartilhar com vocês essa palavra. Eu fui convidado agora à tarde, né? Eu não esperava. E para mim foi uma bênção, né? Quero agradecer aqui o pastor, amigo Gerson, né? Aí chamar ele de pastor, já. por essa, por essa honrosa oportunidade de estar aqui com vocês. Ele falou: Lázaro, e aí, o que que você acha? Eu falei: irmão, não posso perder uma oportunidade dessa, não. Não Né? pode, Bacana de demais, jeito glória a Deus nenhum. pela vida de vocês. Eu já saio aqui com pressuposto que todo mundo é cristão, então é bom demais. Eu sou Lázaro Soares, eu sou pastor hoje em Lagoinha, missionário. Auxilio aqui a Missão Global, que é o departamento de missões da nossa igreja, que tem igrejas em todas as partes do mundo. Tem 10 anos que eu trabalho viajando as nações. Graças a Deus são as 23 nações pregando o evangelho. Que Deus tem dado essa honra de estar durante esses 10 anos. Tive durante boa parte da minha vida trabalhando no Nepal. Não sei todo mundo brasileiro agora conhece o Nepal. Se você lê noticiário, você ouviu falar agora do Nepal e sabe alguma coisa do Nepal. Então tive uma boa parte da minha vida trabalhando naquela nação. Ainda trabalho, atuo hoje de forma remota, mas tenho a minha casa lá e passo temporadas no Nepal, passo temporadas em outros lugares, né? Pregando o evangelho. O Nepal é um pequeno país, está ali entre a China e a Índia, um povo extremamente nacionalista, né? É um povo muito nacionalista e é um povo que tem uma identidade muito forte ligada à cultura ancestral, sabe? Ligada à cultura bem tradicional, de uma forma muito forte. O nepalês é um povo que tem orgulho da sua identidade e tem orgulho de ser quem eles são, né? O Nepal também tem o Monte Everest, a maior montanha do mundo, 8.000 metros de altura. Eu sempre brinco que você não sobe o Everest, quem sobe o Everest são os nepaleses, especialmente os Sherpas, que é um povo que vive nas montanhas. Ele sobe o Everest para você, ele não tem problema nenhum com isso. Ele vai tirar uma foto para você e você venceu o Everest, mas quem sai na foto é o alpinista. O nepalês não importa com isso, porque sabe quem são. É um povo que é muito ligado à sua cultura, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui uma breve, bem rápida palavra que eu acho que talvez possa cair bem no que vocês estão falando hoje, né? Em relação à identidade, né? Identidade. Identidade, certinho. Se não fosse identidade, eu ia falar de qualquer cheio de identidade. Já estava na minha cabeça identidade, mas o Gerson me disse que é identidade, tudo certo. Eu gosto muito disso aqui, ó. Eu acabei de pregar sobre isso, mas eu vou até falar novamente aqui, que está lá em Êxodo, capítulo 3 versículo 1 a 10. Diz assim, ó, se você quiser abrir a Bíblia, você pode abrir, mas eu vou fazer uma leitura rápida aqui para a gente maximizar e ser bem objetivo aqui, tá? Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então perguntou: Vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, estou aqui. Ele respondeu. Então Deus disse: Não se aproxime e tire a sandália dos pés, pois o lugar que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai. Olha que interessante. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é muito interessante. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: Tenho visto claramente a aflição do meu povo, que está no Egito, escutando seu clamor por causa dos seus feitores, pois se preocupo com o sofrimento deles, pois desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los de uma terra ampla, boa e vasta, onde flui leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitos, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus. Tá aí os nomes bons para colocar nos filhos aí. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto os egípcios os oprimem, portanto, vá agora e os envia. Faraó que tire o meu povo do Egito, os israelitas.
Essa passagem é muito importante para a gente falar, porque passa algumas coisas despercebidas aqui nessa palavra que tem tudo a ver com identidade. Primeiro você precisa entender quem Moisés era aqui. Se você observar quem Moisés era aqui, você vai ver que Deus trabalha a identidade de Moisés. Quem Moisés era aqui? Moisés ele estava fugido. Moisés havia assassinado um egípcio, porque o egípcio maltratava um hebreu, maltratava um israelita. Ele havia assassinado o egípcio. Moisés ele sobrevive de forma milagrosa. Ele sobrevive de forma incrível. Moisés era uma criança que nasceu sob um decreto de morte. Existia um decreto de morte sobre o povo de Israel. Todos os homens deveriam morrer. Moisés ele estava dentro desse decreto e ele sobrevive. Ele então ele é colocado no cesto no Rio Nilo. Todo mundo conhece a história. Só que quando Moisés cresce, meus irmãos, Moisés cresce de duas características importantes para a gente falar aqui. A primeira, Moisés ele foi cuidado pela mãe até pelo menos a idade de amamentação, mas também eu creio que foi um pouquinho mais. Quando Moisés entendia um pouco a respeito da vida, a mãe de Moisés, que criou Moisés, sabendo que Moisés deveria ser entregue para a filha de Faraó, ela certamente ela impregnou no coração desse homem a respeito do povo de Israel, a respeito de quem ele era no povo de Israel. A Bíblia fala que Moisés, desde novo, era uma criança formosa. Ele era tão formoso e tão formoso desde novo, de que a Bíblia fala que a lágrima de Moisés quebrantou o coração duro da filha de Faraó. Deus usa a lágrima daquele menino formoso para quebrantar o coração de uma mulher, e essa mulher cuida de Moisés, essa mulher dá educação para Moisés. Egito na época tinha as melhores tecnologias. Egito na época tinha as melhores escolas. Eles estudavam astronomia, eles estudavam engenharia, eles tinham sistema de esgoto, eles tinham sistema de alinhamento tão preciso. Até hoje vocês veem as construções que foram feitas pelos egípcios estão intactas, e até hoje as pessoas ainda não entendem como foram feitas. E aí, nesse momento que Moisés tem essa educação, tem essa escola, eu gosto de falar que Moisés, ele era um hebreu, tudo bem, ele é um hebreu. Na verdade, Moisés, ele não era um egípcio, mas também não se sentia um hebreu. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Porque quando Moisés assassina ali um homem e esconde ele na areia, Moisés teme com sua própria vida. O segredo que Moisés achava que estava encoberto não estava. Ele descobre no outro dia, a duras penas, que as pessoas já tinham visto o que ele tinha feito. E ele foge do Egito. Ele foge. Muitos estudiosos falam que Moisés ia ser o próximo faraó. Muitos estudiosos falam que Moisés ele era criado como filho de Faraó. Mas o que eu quero dizer para vocês não é isso. Eu quero dizer para vocês que ele foge com uma identidade completamente destruída. Ele foge sendo um assassino. Ele foge sendo medroso. Ele foge do Egito não entendendo quem ele era em Deus, não entendendo a sua identidade. E ele então vai ser trabalhado de forma é, profundamente grande, profundamente forte, lá no deserto. Lá no Monte Horebe. Porque Moisés, então, quando ele aproxima, ele se apresenta como um egípcio. É só você ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Você vai ver que Moisés se apresenta para Jetro como um egípcio. A futura esposa de Moisés, quando vê Moisés, ela fala para o pai que um egípcio havia o ajudado, porque Moisés ajuda ela, porque ela estava sendo maltratada por alguns pastores, ao tirar água para os camelos. Então, meus irmãos, presta atenção no que eu estou querendo dizer para vocês. A primeira coisa que Deus ele vai fazer aqui, ele vai chamar Moisés. Depois de 40 anos, Deus vai chamar Moisés. 40 anos de solitude. 40 anos ele pensando no que ele fez. 40 anos. Deus então aparece para ele. E quando Deus aparece para ele, Deus então leva em consideração alguns pontos. Primeiro, Deus chama a atenção de Moisés numa sarça de fogo. Aqui nós podemos entender e olhar. Eu quero que vocês voltem o olhar de vocês nesse ponto por dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é Deus falando para Moisés: Moisés, eu tenho uma obra para fazer na sua vida, mas primeiro você precisa passar pelo fogo.
Você primeiro precisa entender que o Espírito Santo de Deus é que vai te conduzir. O Espírito Santo de Deus que vai fazer as coisas, que vai te conduzir, não vai ser apenas a Shekinah no deserto, mas vai ser o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você saia do lugar que você está, liberte o meu povo no Egito e leve o meu povo para uma terra ampla, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Meu irmão, Moisés ele tem três características importantes. E talvez Moisés é um dos únicos que tem essas três características fora Cristo. Ele foi um legislador, ele foi um intercessor e ele foi também um legislador, um intercessor e ele foi um libertador. Moisés tem uma figura importantíssima. Mas quem Moisés era aqui? A identidade completamente rompida. Não era um egípcio e não se sentia um hebreu. Vivia talvez debaixo de uma mentira, com medo de voltar para trás. Deus aparece para ele. E antes de Deus chamar a atenção de Moisés, fala, Moisés, você errou, Moisés, você fez aquilo. Não, Deus fala, primeiro você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Atos, capítulo 17, se eu não me engano, quando Paulo chega em Éfeso para plantar a igreja de Éfeso, a primeira pergunta que Paulo faz para Éfeso era a seguinte: vocês já foram batizados pelo fogo? O que Paulo está falando para aquele povo é o seguinte: eu tenho uma igreja para ser plantada aqui, e talvez vai ser a igreja mais influente de toda a Ásia, e foi. Mas antes de começar, vocês precisam então passar pelo fogo. A identidade de vocês vai ser. Nossa identidade só é restaurada a partir do momento que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós passamos pelo batismo de fogo na nossa vida e temos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Só assim a nossa identidade é transformada. É isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, eu não quero saber se você matou alguém, não quero saber se você está aqui fugido, se você está aqui escondido. Moisés, primeiro eu quero que você entenda e veja o fogo. Entenda essa. Moisés vai chamar isso de grande maravilha. Vai entender que isso é espiritual, vai entender que não depende dele, é algo espiritual. E a Bíblia continua. Continua no seguinte ponto. Deixa eu ver aqui. E a Bíblia continua falando assim, e Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Isso tem tudo a ver com identidade, meus irmãos. Porque Deus fala para Moisés isso, Moisés poderia olhar e falar assim: Deus, mas você está falando que essa terra aqui é santa? Como assim é santa? Porque eu estou nessa terra, eu conheço esse lugar, eu pastorei aqui há 40 anos, você vem falar comigo que o lugar que eu estou pisando é terra santa, você está de brincadeira comigo. Entendeu? Mas o que Deus está falando para Moisés não era isso. O que Deus está falando para Moisés é o seguinte: Moisés, você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque a majestade santa está diante de você. Você tem que tirar a sandália dos seus pés, porque quem transforma o lugar santo sou eu. Quem purifica os seus pecados sou eu, Moisés. Quem perdoa você dos seus pecados sou eu, porque ninguém mais tem poder de fazer isso. Ninguém mais tem poder de purificar você, de perdoar os seus pecados. Tira a sandália dos pés. A santidade está diante de você. Tira a sandália dos pés, porque eu transformo o lugar santo. Por isso que eu falo com vocês, meus queridos irmãos. Aonde vocês estiverem com a presença de Deus, esse lugar se torna santo. Esse lugar se torna santo, esse lugar se torna santo por causa da presença de Deus na vida de vocês. Agora entra um ponto que Deus vai, de fato, restaurar a identidade de Moisés. Porque Deus vai falar assim: disse mais, eu sou o Deus do teu pai. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Vocês já pararam para pensar nisso aqui? O que Deus está falando para Moisés assim: Moisés, você está aqui no deserto. Moisés, você está aqui fugido. Você está aqui escondido. Mas a majestade santa está diante de você. E eu vou a mais, eu vou um pouco a mais. Moisés, você tem um pai. Moisés, você tem um pai, Moisés. Moisés, essa realidade aqui não pertence a você. Eu sou o Deus do teu pai. Lembra daquele lugar. Lembra de onde você veio. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus da sua família. É por isso que identidade tem tudo a ver com paternidade. Porque se você não entender de quem você é filho, você nunca vai entender a sua identidade. No meu nome está o meu nome e o nome do meu pai. Não adianta, eu sou filho de José Soares. Meu pai é Soares e o nome dele está na minha identidade, vai ser para sempre. Meu filho vai nascer e vai carregar o meu sobrenome. É identidade. Tem pessoas que querem
ter a identidade restaurada, mas não entende a paternidade. E Deus não trabalha com filhos órfãos, meus irmãos. Eu sei que talvez alguns aqui não tiveram um bom pai, não podem se orgulhar, ou talvez tiveram. Talvez você passou um aperto na vida, talvez seu pai não te criou, talvez você foi criado só com sua mãe ou só com seu pai, eu não sei. Mas eu estou dizendo para vocês. Só um minuto, só um minuto. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Só um minuto, irmão. Oi, pode falar, filho. Tô acabando. Você chegou aqui? Eu vou pedir o Gerson. Eu tô numa reunião que eu vou pedir o Gerson para pegar com você. Pode ser? Que eu tô acabando de fazer uma reunião rapidinho aqui. Você tem o telefone dele? É o Pedron. Tudo bem? Tá bom? Você quer que ele sobe? Não, deixa. Deixa. Obrigado, ele tá descendo aí. É só para você pegar um negócio com ele, meu irmão. Que ele me deu. Aí depois eu pego você. É um minutinho. Eu vou aqui e vou deixar você voltar para a gente continuar. Não, tá bom. Tá bom? Ô, irmãos, perdão, irmão. É uma loucura. Então, meu irmão, identidade tem a ver com paternidade. E nós temos uma crise tão grande hoje de pessoas que não sabem de quem é filho. Não sabem quem é Deus. Sabe por que eu acho rico isso? Porque a palavra de Deus diz assim, olha que interessante. Hebreus capítulo 3, versículo 8, vai falar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu irmão, presta atenção nisso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que é capaz de fazer grandes maravilhas. Eu sei que talvez você possa estar aqui essa noite e não tenha uma identidade, uma paternidade forjada. Fala assim, poxa vida, eu olho para trás, eu olho para meu pai e falo assim, poxa, meu pai pisou na bola comigo. Eu vou um pouco a mais, às vezes nem o pai, às vezes até um pastor que decepcionou, às vezes até alguém que te decepcionou de alguma forma. E você olha e fala assim, poxa, cara. Então, irmãos, o que eu estou falando com vocês? Eu estou falando com vocês em relação a vocês entenderem quem vocês são em Deus. Entenderem a quem vocês pertencem. Porque Deus tinha uma obra grande para fazer na vida de Moisés, mas se Moisés não passasse pelo fogo, não entendesse que ele é a santidade que restaura todas as coisas, não entendesse que ele é o Deus do Pai, Deus já começa, Moisés, eu sou Deus do teu Pai. Você não vai ver outra citação igual essa na Bíblia. Por que Deus faz isso para Moisés? Deus faz isso para Moisés porque ele estava completamente destruído nas suas emoções. Você acha que Moisés não chorava naquele deserto? Você acha que Moisés não lembrava do passado e falava assim: meu Deus, que coisa! Eu saí de lá, de dentro do palácio do Egito, para estar aqui pastoreando as ovelhas do meu sogro. Nem minhas são essas ovelhas. Nem minhas essas ovelhas são. Você acha que esse homem não chorava, não murmurava? Você acha que ele vivia de uma forma assim arrependida? Sabe quando você olha para trás e fala: poxa, perdi a oportunidade na minha vida? Ele teve 40 anos para pensar nisso. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meus irmãos? Cadê minha família? Quem eu sou? Aí Deus, na primeira coisa que Deus faz é o seguinte: Moisés, vou restaurar você, Moisés. Mas primeiro entenda, eu sou o Deus do teu pai. Moisés, você tem um pai e você tem um Deus. E Deus continua. Deus continua. O Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, Moisés. Isso aqui, meu irmão, é muito mais profundo do que apenas uma mera repetição que se repete várias vezes na Bíblia. Isso aqui é Deus falando para Moisés o seguinte: Moisés, tem uma obra para me fazer? Não começou em você. Há uma promessa minha para Abraão, uma promessa abraâmica. Ali em Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela, Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Porque eu vou fazer de você uma grande nação. É a continuação disso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham
que a identidade tem a ver com você começar algo inédito. Tem pessoas que acham que a identidade, para ser restaurada, você tem que resetar tudo que os outros fez e começar uma. Não é isso que é uma identidade restaurada. Uma identidade restaurada é saber que Deus começou algo lá no passado e pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele usa a minha vida e a sua vida para isso. Não é você destruir pontes. Não é você destruir com o seu passado. Não é isso. Não é isso. É você entender que Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida, a partir da sua vida, mas não começou no pastor Lázaro, em mim, no Lázaro, não começou no Henrique, não começou no Mike, não começou no Sérgio, não começou no Frederico. Não, meu irmão. Começou lá atrás. Deus está falando, Moisés, seja humilde. Seja humilde. Sabe por que eu gosto de dizer isso aqui? Por que Deus fala isso? Porque traz a memória de Moisés. Moisés sabia as histórias do povo dele. Muito bem. Ele sabia. Se ele não soubesse, ele não tinha assassinado o egípcio. Ele sabia quem era Abraão. E Deus fala, eu sou Deus de Isaac. Moisés sabia quem era Isaac. A história de Isaac era uma história conhecida por Moisés. Moisés sabia quem era Isaac. Moisés sabia quem era Jacó. Sabe o que eu acho interessante? Deus fala Jacó, Deus não fala Israel. É a mesma questão de Salmos capítulo 24. Deus vai falar do Salmos capítulo 24, tem uma citação que fala, ó Deus de Jacó, no Salmos capítulo 24. Os Salmos lindíssimos. Beirando é perfeito, não é beirando, é perfeito o Salmo. Fala de Cristo, a redenção de Cristo, Cristo triunfando, grande e excelente pastor supremo. Aí, lá nesse Salmo, falando do pastor supremo, da perfeição de Cristo, está escrito Deus de Jacó, ó Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus faz questão de lembrar que ele é Deus de pessoas imperfeitas. Porque Jacó é aquele que segura pelo calcanhar. Jacó é aquele que segurou pelo calcanhar. Agora, meus irmãos, quando Deus fala Deus de Jacó, Deus já havia transformado e mudado o nome de Jacó para Israel. Aquele que lutou com Deus. Mas Deus fala assim: eu quero lembrar que eu sou Deus de homens imperfeitos, como o Jacó, que usurpou, que roubou o trono, roubou o direito da primogenitura do irmão. Você está entendendo? Então, meus irmãos, sabe o que acontece? O que nós precisamos entender para a nossa identidade sair restaurada essa noite? É entender que, primeiro, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Depois, precisamos entender a majestade, a santidade de Deus, que é Ele que transforma os lugares em lugar santo. E depois, entender, meus irmãos, que Deus é Deus de imperfeitos também. Tem pessoas que têm dificuldade com isso. Se você ler Salmos capítulo 67, vai dizer assim, ó, seja Deus misericordioso e bondoso comigo. Cara, como que na mesma frase um cara coloca misericórdia e bondade? Porque misericórdia é Deus tirando você do lugar ao qual você merecia, tá? Pelos seus delitos e seus pecados. O que o salmista está falando, Deus, eu preciso da sua misericórdia. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. É por isso que quando Isaías vê Deus no alto sublime trono, ele vai falar que ele viu os serafins que voavam, tampavam o rosto e o pé, mas lá depois ele vai falar, ai de mim. Quando ele vê a Deus, ele vai falar, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Vocês já entenderam, meus irmãos, que da mesma forma que Salmos capítulo 67 fala da misericórdia e da bondade de Deus na mesma frase, isso nos dá uma garantia de que tem pessoas dá uma garantia de que Deus é misericordioso e abençoador. Seja Deus misericordioso e me abençoe. A misericórdia e a graça de Deus. Tem pessoas que só vê Deus e pede Deus misericórdia. Por quê? São pessoas que estão ligadas ao passado. Extremamente ligadas. E não se acham merecedores. Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia, Deus misericórdia. E esquece que Deus também é abençoador. Então, identidade restaurada é a identidade de alguém que entende a misericórdia de Deus, sabe quem ele é, e Moisés sabia muito bem, tá? Quem ele era.
Vai parecer que Moisés é bobo aqui no capítulo 3, no capítulo 4, mas ele não é bobo, não. Ele sabia quem ele é. Então, a misericórdia é você saber quem você é, que você é alguém que precisa e necessita ah, da bênção de Deus te tirar do lugar ao qual você merecia, e Deus fez isso através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E a graça de Deus, a bondade de Deus é Deus, então, nos colocando no lugar ao qual nós não merecíamos. Então, identidade é isso, é você entender tanto a misericórdia, tanto a graça de Deus. E aqui é um exemplo claro disso. Deus de Jacó, Deus de imperfeitos. E é tão interessante porque a Bíblia vai falar que Moisés, então, teve medo de olhar para Deus. Aqui Moisés começa, então, a ter um processo de restauração da sua identidade. Porque ele viu que Deus era santo. Ele viu que todas as coisas foram feitas por ele. É por isso que Colossenses vai dizer o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas. Sejam tronos, seja soberania, que é poder, que é autoridade. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. É dele. Irmão, é por isso que nós precisamos olhar para Deus e falar: Deus, é só o Senhor mesmo para ter misericórdia de mim. É só o Senhor mesmo para fazer na minha vida. Porque se eu olhar para mim, eu olho para o meu coração, eu olho para minhas dúvidas, eu olho por mim e falo assim: Deus, eu não tenho capacidade. Mas na hora que você olha para Deus, na hora que você olha para o Cordeiro Santo, é por isso que Davi, ele vai falar assim, ó: levantem as portas. Mas ele vai falar também: levantem portas, ó suas cabeças. É tão interessante que muitos estudiosos dizem assim que Davi estava falando o seguinte: levantem-se, ó portas, mas também levantem a cabeça de vocês. É aquilo que ele diz em Salmos capítulo 3. Levantar a cabeça. Não levantar a cabeça porque muitas pessoas andam com cabeça baixa, achando que não são merecedores. O que Davi está falando: levante as suas cabeças, porque através daquilo que o Cordeiro Santo fez, você também pode passar por essa porta. Levantem portas antigas para que entre o Rei da Glória. Agora eu te pergunto: quem é esse Rei da Glória? O salmista pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E quem é esse exército, meu irmão? Eu e você, é o nosso Deus. Então, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário, você pode chegar e olhar e falar: uau, levanto a minha cabeça. Isso aqui não é pregação do Evangelho da Graça, não, meu irmão. Isso aqui não é pregação de eu falar com vocês assim da hipergraça. Porque pregar a graça de Deus não tem problema algum. Mas também achar que tudo é muito bom, tudo é muito fácil, tudo vai ser. Não, tudo é. Eu sou mais que vencedor. Não é assim que funciona. Olha aqui, meu irmão, o que, que Deus está falando para Moisés? Deus está falando para Moisés: eu sou Deus do teu pai, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus nos lembra nesta manhã, meus irmãos, quem nós somos nele. É por isso que eu gosto muito de Hebreus capítulo 3, versículo 8. É por isso que eu acho interessante que quando você tem uma identidade restaurada com Deus, você não tem a sua vida como preciosa, nem por valor algum por você mesmo. Mas olha que interessante. Você tem que pensar como Paulo, quando Paulo fala isso, Atos capítulo 20, 24, desde que eu termine a corrida e complete o ministério ao qual Jesus me confiou, que é pregado o evangelho da graça de Deus. É você entender que você tem valor, é você entender que você é importante. Se você está aqui nessa reunião, há um propósito de Deus na sua vida e é um propósito para você alcançar as nações da terra. Sua vida só não vai ter valor para você se você tiver cumprido com tudo que Deus tem para você. Ou seja, quando Paulo fala: completei a corrida, terminei o ministério, completei a corrida e guardei a fé. É chegar a um ponto de você olhar para trás e falar: Deus, eu completei aquilo que o Senhor me destinou a fazer. Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu para fazer. E nós chegamos nesse ponto somente no momento que a gente tem a nossa vida completamente restaurada em Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vou passar aqui pro queridão aqui, para ele dar continuidade, senão a gente vai a noite toda aqui, né? Senão vocês têm que trabalhar e tudo mais.
Obrigado, viu? Obrigado aí, pastor. Muito Tá bom bom, meu revê-lo. irmão. Tchau, Obrigado, tchau pra vocês. pastor. Que benção. Amém, Isso, glória. viu?